Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 9 de março de 2026, 8 horas, horário de Brasília. Sabotagem trava logística russa. Enquanto os canhões rugem na linha de frente, uma guerra silenciosa e devastadora acontece nos trilhos de Luhansk. O movimento de resistência Atesh desferiu um golpe cirúrgico na espinha dorsal da logística russa, interrompendo o fluxo de armas e combustível para a região de Pokrovsk. Essa logística que foi interrompida foi essa que ia para a região, para os russos na região de Pokrovsk. Então, nesse vídeo, eu quero trazer para vocês entenderem como a inteligência e a coragem dos partisãs, né, da resistência do grupo Atesh, eles estão cegando radares russos na Crimeia, que eu já falei sobre isso bastante, inclusive, e paralisando trens militares inteiros, transformando o aço russo em sucata móvel. Quero convidar a vocês para se inscreverem no canal, vocês que querem a verdade, vocês que são os combatentes da verdade. Juntem-se ao canal, inscrevam-se no canal para ver a verdade todos os dias. E também peço a todos que deem um like, compartilhem com as suas redes sociais e façam os seus comentários. Eu conto com vocês. Muito obrigado. A noite é o manto dos corajosos e o pesadelo dos ocupantes russos. Nas profundezas das terras ocupadas pelos russos em Luhansk, onde o som do metal sobre o trilho dita o ritmo da guerra, um silêncio repentino e ensurdecedor tomou conta. Não foi um míssil vindo do céu, nem um tanque rompendo as linhas. Foi a mão invisível da resistência, dos corajosos, dos que não têm medo, que trabalham, atuam, combatem atrás das linhas russas, ou seja, trabalham no coração do inimigo, fazendo sabotagem, trazendo baixas a eles e trazendo perdas e muitos prejuízos na sua logística e etc. E eles fizeram um ataque em Luhansk, né? O movimento Atesh, que ele é composto por ucranianos e tártaros da Crimeia, provou mais uma vez que o controle russo é uma ilusão de vidro. Com precisão de relojoeiro, agentes de sabotagem infiltraram-se na infraestrutura ferroviária de Luhansk. Eles estavam dentro, eles estavam lá, se infiltraram como trabalhadores da linha ferroviária. E qual foi o alvo? Os postos de controle de tráfego. Então esse era o alvo principal agora acontecido dessa última semana para esse fim de semana, né? O resultado, um caos sistêmico. Imagine a principal artéria que liga a Rússia ao fronte de Pokrovsk, que é a área de mais ataques, onde a Rússia está fazendo todo o empenho para tirar aquela região toda dos ucranianos com grandes dificuldades e grandes perdas. Houve avanços, porém muito pequenos, né? E a única rota estável para combustível, que precisa de grande quantidade para movimentar a tropa, os blindados, para movimentar as viaturas em geral, a única rota estável era essa, através da ferrovia, e também para transportar munição. E ela foi simplesmente paralisada. Os ucranianos, o grupo Atesh, né, que são ucranianos, eles simplesmente paralisaram. Os trens carregados com o poder de fogo de Moscou agora não passam de alvos estáticos, presos em um engarrafamento de aço, porque o sistema eletrônico foi reduzido a cinzas. Então, não dá mais para andar na ferrovia. Acredito que a Rússia deve remontar isso, deve consertar nos próximos dias. Mas o impacto logístico, o aprofundamento disso, os russos agora são obrigados a controlar, por enquanto, o tráfego ferroviário manualmente. E eles têm sido alvo de drones ucranianos, né? Porque os ucranianos, a primeira coisa, foram detectar onde que eles estavam parados, paralisados.
E na realidade é sempre agora aquele cara que fica com as bandeirinhas nos cruzamentos fazendo sinalização para os trens. Em pleno século XXI, a logística de uma autodenominada superpotência depende de bandeiras e de rádio, reduzindo drasticamente a capacidade de suprir as suas tropas na linha de frente de Pokrovsk. Enquanto os trens se acumulam nas entradas da cidade, as tropas russas em Pokrovsk olham para o horizonte esperando a munição que nunca chega. Na realidade, quando eu falei se acumulam na cidade de Luhansk, que eles iam sair para Pokrovsk. Uma série de comboios que iam sair para Pokrovsk estavam, ou estão ainda, paralisados. Quer dizer, alguns já estão se mexendo e os russos com bandeirinha nas ferrovias, nos entroncamentos, estão fazendo sinalização. Qual comboio passa, qual não passa, e ainda tem sofrido as sanções, os ataques dos drones ucranianos. A fome das armas é o início de uma derrota, porque quando as armas e a munição não vêm, a situação fica crítica. Mas a audácia do grupo Atesh não parou nos trilhos, são verdadeiros heróis. Em Sevastopol, perto da vila de Goncharny, o alvo foi o olho do inimigo russo. Torres de guerra eletrônica projetadas para derrubar drones ucranianos e cegar a inteligência de Kiev foram identificados e foram incendiados. Eles já tinham feito uma outra vez e agora fizeram novamente em unidades que eles desconheciam e que foram identificadas pela inteligência ucraniana, e eles foram lá e incendiaram essas torres de guerra eletrônica. Ao destruir esses armários de retransmissão, são armários grandes que ficam com circuitos dentro, e os componentes de alta frequência, os Grupo Atesh não apenas queimaram fios, eles abriram um corredor aéreo, que ali agora toda a defesa fica vulnerável, porque esse corredor aéreo e não podem mais identificar a passagem de mísseis ucranianos, tais como de drones, e inclusive aviação, se for o caso. Um portão aberto para que os drones das forças de defesa da Ucrânia possam sobrevoar livremente e atingir centros logísticos, postos de comando, bases militares da frota russa no Mar Negro. Estamos falando da vulnerabilidade total do centro logístico número 58 da Rússia e 15ª Brigada de Artilharia Costeira Russa, ou seja, eles ficaram vulneráveis. Onde antes havia proteção eletrônica, agora há um vazio. O Atesh está literalmente desligando o interruptor dos ocupantes russos. Um cabo por vez, um trilho por vez. E está tendo muito sucesso nessa sua empreitada, trazendo... os russos não estão conseguindo, porque eles são da região, eles falam ucraniano fluentemente e falam russo fluentemente, como todos, a maioria dos ucranianos, principalmente os ucranianos da geração aí que tem até entre 30 a 40 anos, que ainda pegaram o fim da era soviética, que aprendiam até por obrigação o russo, mas tem muitas pessoas, inclusive mais jovens, que estão falando russo para a questão de se comunicar com os mais velhos que falam russo também. Então, a Ucrânia, dá para dizer que quase 100% da Ucrânia, não diria, mas a maior parte da Ucrânia ela é bilíngue em ucraniano e russo. Então eles conseguem andar livremente como se eles fossem habitantes da região ocupada. E aí eles, como cidadãos, acabam fazendo esses atentados contra a Rússia com muito sucesso. A guerra moderna é vencida pela tecnologia, como a gente pode ver. E nos vídeos agora que a gente tem trazido, mostra bastante isso. Mas a liberdade é conquistada pela audácia, porque esses caras têm audácia, eles têm coragem, eles se infiltram, eles entram dentro da onde tem que destruir, eles têm que eliminar pessoas para isso. Os russos sofrem perdas, e se eles forem pegos, eles serão eliminados. E serão eliminados com muita crueldade. Então eles têm ousadia e têm valentia. O que nós vimos em Lugansk, que eu relatei agora há pouco, e na Crimeia, mais recentemente, foi o segundo relato, não são apenas
atos de sabotagem isolados, pequenos, é uma sinfonia, na realidade, de resistência que ecoa por trás das linhas russas. Quando a logística falha e as comunicações silenciam, o autodenominado segundo exército mais poderoso do mundo torna-se um gigante cego. A Ucrânia resiste por terra, por ar e principalmente através das mãos daqueles que amam a Ucrânia, que nunca aceitaram as correntes, não querem ser escravos de russo nem de ninguém. A pergunta que fica para os russos é: onde será o próximo circuito que eles vão destruir? Ou seja, o pavor, o pânico toma conta, porque nessas ações do Atesh sempre existem baixas russas. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês. Inscrevam-se no canal e deem um like. Aqui vocês viram a verdade. Deus abençoe a todos vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.